Graça e paz a todos, sejam bem-vindos novamente aí ao nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Eu quero primeiramente me desculpar pelo vídeo anterior e apenas explicar que a produção independente, não profissional, estou sozinho e tenho algumas dificuldades. Às vezes nós nos preocupamos muito com a imagem e isso não deve ser a nossa maior preocupação. Espero que vocês entendam e que considerem que o conteúdo, a mensagem é mais importante, tá bom? Desculpe as nossas falhas e procurem entender, tá bom? No nosso vídeo anterior, nós estávamos falando sobre 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 9. Eu vou fazer novamente a leitura para que aqueles que não assistiram o primeiro vídeo e que assistirão este vídeo agora possam entender um pouco melhor, ok? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 9, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes afasta-te. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Muito bem. Que Deus, mais uma vez, nos abençoe através da sua palavra. E nós vamos prosseguir. Lembrando que no primeiro vídeo nós falávamos sobre a preocupação de Paulo em treinar e preparar o seu discípulo Timóteo, para que este pudesse ter conhecimento e preparo para enfrentar os tempos difíceis, tempos perigosos que Paulo disse que sobreviria sobre os homens. E nós lembramos que o nosso maior inimigo serão os homens, homens estes que agirão segundo o poder de Satanás. Satanás estará usando pessoas para estar estabelecendo o seu reino, porque depois do período do arrebatamento da igreja, Satanás terá um reino, chamado de tribulação e grande tribulação. E nesse tempo ele se sentará, através do seu representante, no trono de Deus, e se passará por Deus, fará cair fogo do céu, fará grandes sinais, terá grandes poderes, e isto fará com que muitas pessoas tenham a sensação que ele seja o próprio Deus. Eu falava, irmãos, dos homens amantes de si mesmos, que amam a si mesmos e não amam a Deus e o próximo, que amam a si, adoram a si mesmo, que desprezam Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Vimos o quanto essas pessoas afetam o núcleo da família, são desobedientes aos pais, irreverentes, desafeiçoados. E a partir desse ponto eu quero dar continuidade, olhando para as características desses homens dos últimos tempos, dos últimos dias, ensinadas aqui por Paulo. Eles são implacáveis, esta é a colocação. Podemos ver as características desses tempos difíceis, não apenas nos lares, como olhamos no tópico anterior, mas também na própria sociedade, no próprio mundo dos negócios. Implacáveis tem a ver com pessoas que são inflexíveis,
irreconciliáveis, e tudo deve ser feito do seu modo, do seu jeito. Dá uma olhadinha aí no nosso país. Dá uma olhadinha também em outros países. Vou citar 3 nomes. Vou citar Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso presidente. Eu não tenho nada contra ele, nem nada contra os outros presidentes, mas apenas algumas características. Ele tem se mostrado um homem duro, um homem que sabe ou pensa que sabe o que está fazendo e que quer que as coisas aconteçam do jeito dele. Não estou julgando o mérito da questão. Se você pegar o presidente dos Estados Unidos, vocês vão ver também que este tem essa característica, um homem que é duro e que quer fazer a todo custo valer ou cumprir aquilo que ele quer. Temos lá o presidente da Coreia, aquele lunático que também quer a todo custo. E aí a gente poderia lembrar aqui, não apenas de meia dúzia, mas talvez de algumas dezenas de líderes mundiais que querem a todo custo que a sua vontade ou que os seus pensamentos prevaleçam. Como eu disse, eu não estou julgando o mérito aqui desse ou daquele, não estou sendo contra este ou aquele. Eu tenho orado pelos nossos líderes, porque é isso que a Bíblia nos ensina a fazer e só Deus pode mudar o coração deles. Mas muitos, neste afã de querer fazer valer a sua vontade, são implacáveis, são irreconciliáveis, são inflexíveis. E para se defenderem muitas vezes, eles até se tornam caluniadores. Está na sequência do texto. Caluniadores são falsos acusadores e que tentam destruir a reputação dos outros. Dá nojo para nós que estamos como espectadores, olhando principalmente a política, como alguns, para se manterem, precisam destronar outros. Não há amizade, não há paz, não há harmonia, não há entendimento, não há interesse e senso comum. O que nós podemos ver são pessoas implacáveis, que muitas vezes, quando são ameaçados, eles, para se defenderem, se tornam caluniadores. Para se manterem, querem impedir que outros subam o degrau. E isso realmente faz parte dessa característica dos homens dos últimos tempos. Paulo fala também sem domínio de si. Isso quer dizer homens que não têm controle de si mesmos. Na verdade, o lema de nossa sociedade esperta e moderna é justamente isso: faça o que você quiser e aproveite a vida. Nós nos lembramos de um tempo anterior, o período antediluviano, onde as pessoas meio que tinham essa filosofia também. Sejam felizes, aproveitem a vida. Temos que desfrutar mesmo. A Bíblia fala que eles casavam, davam-se em casamento. Talvez eles estavam apenas festejando, comemorando, e sem se preocupar nem um pouquinho com o juízo futuro, vindouro. E a Bíblia fala como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão se comportando de uma forma semelhante. Porém, nós precisamos considerar, meus irmãos, que essa vida libertina, esta vida sem parâmetros, esta vida sem controle, sem limites, ela afeta diretamente ou indiretamente outros que não têm nada a ver com esse estilo de vida. Eu vou citar um exemplo, que nós não podemos forçar as pessoas a viver da forma como Deus quer que elas vivam. As pessoas realmente são livres, elas fazem as suas escolhas e elas vivem do jeito que elas querem. Você é um exemplo disso. Você está vivendo do jeito que você escolheu viver. Porém, as nossas escolhas muitas vezes afetam outros, e nesta área nós podemos ver que há tantas crianças que foram frutos de relacionamentos errados, de pais irresponsáveis, inconsequentes, e que essas crianças nasceram com problemas crônicos, problemas que as privam de viver esta vida que os pais ostentaram. Então, olha, isso não está certo.
Isso não é direito. O nosso direito vai até onde começa o direito do próximo. Então você pode até viver uma vida da forma como você quer, desde que esta forma de viver não afete a vida de outras pessoas. Muitas vezes você está vivendo uma vida achando que é dono do seu próprio nariz, mas os seus pais estão sofrendo por sua causa, sua esposa está sofrendo por sua causa, seu esposo está sofrendo por sua causa. Talvez você aí vivendo uma vida totalmente sem domínio de si, vivendo uma vida descontrolada, vai ter filhos, e estes filhos muitas vezes vão nascer aí com problemas, porque você usou droga, porque você usou álcool, porque você não se cuidou, e os seus filhos podem nascer aí com problemas seríssimos, por conta desta vida que você muitas vezes tem levado. Então, nos últimos tempos, os homens serão assim, sem domínio, vivendo esta vida inconsequente e gerando frutos de sofrimento para tantas outras pessoas. Esta falta de domínio próprio, ela se revela de várias maneiras. Esses homens, eles são cruéis, o texto, cruéis, indomados, brutais. Eles vão progredindo na sua malignidade, na sua ruindade. Eles vão progredindo, eles vão ficando cada vez piores. Quando não conseguem ter as coisas a seu modo, tornam-se violentas, como animais selvagens. Em vez de honrarem o que é bom, são inimigos do bem, honram o mal. Exatamente. Serão assim os homens. Essas são as características dos homens dos últimos tempos. Homens que realmente são amantes de si mesmos, homens que não têm domínio de si, homens que não têm controle, que querem a todo custo fazer com que a sua vontade aconteça. Bom, nós poderíamos dizer que a nossa sociedade moderna, ela está vivendo exatamente o que Isaías diz há aproximadamente 2.700 anos atrás. Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Inversão de valores. Bom, mas eles não são apenas, como nós dissemos, sem domínio próprio, mas eles são também traidores. Todas as características, esses adjetivos, Paulo está listando para Timóteo, que é uma lista enorme, de como os homens seriam nesses últimos tempos. E Timóteo, sabendo disso, deveria ensinar e deveria se preparar. Praticamente 2000 anos se passaram. Qual o efeito desse ensinamento, qual o efeito dessa informação para nós hoje? Hoje eu acredito que estamos vivendo numa fase muito mais aguda, onde o funil se estreitou e onde os homens estão muito piores do que eram. E aí a gente cita Hitler, a gente pode citar homens do passado que nós achávamos que eram terríveis, mas hoje os homens são piores, porque numa progressão estão cada vez ficando piores. São traidores, pessoas desleais e não dignas de confiança. Para estes, nem amizades, nem parcerias importam. São traidores. Vão sempre mentir, vão sempre quebrar as promessas que fazem para conseguir o que querem. Homens traidores, que a palavra não tem nenhum valor. A promessa que fazem não tem nenhum valor. Amizades, parcerias não tem nenhum valor. São traidores. Está neles. São atrevidos, temerários, precipitados, agem sem refletir e sem ter cuidado, sem temor, sem respeito, sem consideração. Valores estão acabando. Valores de Deus imprimidos em nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nesses últimos tempos estão acabando. Talvez seja por isso que os grandes cineastas produzem filmes cada vez mais terríveis, onde sempre
se explora muito esse lado escuro, esse lado terrível do homem, do ser humano, a sua capacidade para fazer o mal e para tentar destruir o bem. Mas o nosso coração, ele se enche de alegria, porque nós sabemos que o mal não pode vencer o bem. O bem, no final, sempre vencerá. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Porque Satanás é um ser destruído. Porque todos aqueles que se levantam contra Deus e os seus ungidos estão perdendo o seu tempo. Porque Deus vai transformar todo o mal em bem. Mas aqui nós não estamos nos preparando, ou nós não estamos aqui querendo aprender algo para nos livrar de ser assim. Na verdade, nós não somos assim, porque nós somos de Deus, porque nós fomos lavados e remidos com o sangue de Jesus. Mas nós queremos, irmãos, nos afastar de pessoas, como é a recomendação de Paulo para Timóteo, se afastar das pessoas que são assim, que têm essas características, que você não fique confiando em todo mundo, que você não fique defendendo Bolsonaro, que você não fique defendendo Lula, que você não fique defendendo Donald Trump, que você realmente possa defender Cristo, a causa de Deus, porque aquele que você defende implica muito daquilo que você é também, da forma como você pensa. De repente você está defendendo Bolsonaro e você está sendo igual a ele, sei lá. Defenda a causa de Deus. Esta é uma causa realmente que, se preciso for, devemos morrer por ela, porque os homens são traidores, são atrevidos, eles são enfatuados. O que é enfatuado? Cheios de si, presunçosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não deposite a sua confiança no homem. Coloque a sua confiança em Deus. Os homens são enfatuados, cheios de si, presunçosos. Eles amam muito mais os prazeres do que a Deus. Vamos ter que escolher entre amar o prazer ou amar a Deus. Se amarmos a Deus, desfrutaremos os maiores de todos os prazeres. O Salmo 16, 11, irmãos, versículo 11, ele diz assim: mostrar-me-ás a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há prazeres para sempre. Assim é a vida com Deus, uma vida prazerosa. Se amarmos a Deus, desfrutaremos plenitude de vida aqui e na eternidade. Mas os prazeres do pecado são passageiros. Hebreus 11, 25 nos diz: escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado. Essa foi a escolha de Moisés. Quando ele teve a oportunidade de escolher viver uma vida de prazeres, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, porque ele tinha a ideia de uma recompensa futura. Não podemos negar que vivemos em um mundo obcecado pelo prazer, mas certamente, irmãos, este prazer não passa de uma ilusão, não passa de um entretenimento superficial, e que usamos como meio de fuga da realidade que às vezes é dura. Muitos buscam os prazeres transitórios do pecado como uma rota de fuga para fugir da sua realidade. Porém, ele não nos satisfaz, ele não nos completa, porque somente Deus pode nos completar. Os prazeres do pecado jamais poderá satisfazer-nos. Somente Deus tem esse poder. Continuando, são sobrecarregados de pecado, estão sempre procurando uma forma de fuga da escravidão e do medo. Um abismo vai chamar outro abismo. São incapazes de controlar os próprios desejos, conduzidos de várias paixões. Certamente, talvez Paulo estivesse aqui enfatizando problemas sexuais, pessoas insaciáveis, pessoas que nunca se dão por satisfeitas,
pessoas que não têm controle e aí acabam se dando a todo tipo de prática. Parece que estão sempre em busca da verdade, experimentam diferentes abordagens, mas nunca se satisfazem. Que aprendem e nunca chegam ao conhecimento. E essas pessoas, irmãos, elas acabam sendo presas fáceis, dos líderes religiosos falsos que aproveitam esta situação. Nós podemos ver as promessas que esses líderes religiosos apresentam, promessas de solução fácil, promessa de soluções rápidas, e sorrateiramente se introduzem no meio do povo e começam a controlar suas vidas. É isso que nós estamos vendo hoje na mídia. Líderes religiosos falsos que vendem cura, que vendem esperança. Mas na verdade o que vendem são falsas curas e falsas esperanças. E dessa forma, sorrateiramente, se introduzem na vida das pessoas e essas pessoas acabam sendo conquistadas, se tornam leais seguidores e nada muda para eles, nada consegue convencê-los do contrário. E essas pessoas tiram-lhe o dinheiro, as tornam escravas, vivem para estas pessoas. E quando percebem que o seu estado ou a sua situação atual é pior do que a situação anterior, se veem presos e impedidos de se libertarem. Que triste ver que realmente o mundo está assim, pessoas alienadas, pessoas que não pensam com a própria cabeça, pessoas que não enxergam o Salvador, que não olham para Deus como seu socorro bem presente na angústia. Pessoas que depositam suas confianças em homens charlatões ou charlatães, homens que os enganam, que os mantêm presos, porque também são servos do diabo. Assim serão os homens dos últimos tempos. E eu quero lembrar que tudo isso feito em nome da religião. Paulo lembra aqui para Timóteo uma história que aconteceu nos dias de Moisés. Essa história está em Êxodo capítulo 7 a capítulo 9, onde Moisés, diante de Faraó, obedecendo a ordem de Deus, transformou a sua vara em serpente, mas aqueles homens também transformaram as suas varas em serpente. Segundo a tradição, esses dois mágicos se chamavam Janes e Jambres, e eles teriam se oposto a Moisés. Eles estavam se opondo a Moisés, e tudo que Moisés fazia, eles também imitavam. Eles transformaram as suas varas em serpentes, transformaram a água em sangue, fizeram surgir sapos. Alguns eles não conseguiram, como os piolhos. Mas, quando estão fazendo isso, na verdade, eles estão sendo imitadores, e Satanás é um imitador. Satanás, ele falsifica aquilo que Deus faz. Satanás não tem poder de criação, mas ele imita as coisas de Deus. Muitos líderes religiosos têm uma fé falsa, eles promovem a mentira, eles resistem à palavra de Deus. Eles querem se passar por homens de Deus, mas na verdade são homens de Satanás, como Janes e Jambres. Janes e Jambres tinham o poder de fazer as mesmas coisas que Moisés também estava fazendo. Mas Moisés fazia pela autoridade de Deus e Janes e Jambres fazia pela autoridade do diabo. Isso é para você entender que nem sempre as coisas que você vê de fato é Deus que está fazendo. Muitos usam a religião. Satanás acaba camuflando e usando pessoas do meio religioso para atender os seus interesses e a sua vontade. Então, cuidado. Deposite a sua confiança apenas em Deus. Não confie no homem, não confie nessas coisas que você pode ver por aí. Então, realmente, Satanás ele tem o desejo de imitar tudo aquilo que é de Deus. Estes negam a Bíblia e colocam a sabedoria humana, as filosofias acima da Bíblia. Paulo usa o termo, estes homens são réprobos.
Isso quer dizer, esses homens, eles são testados e eles são considerados falsos, réprobos, quer dizer, reprovados, né? Eles não são verdadeiros. Eu diria que a Bíblia, irmãos, ela poderia ser comparada meio que com um órgão do governo chamado Inmetro. Este órgão composto de técnicos, onde os produtos que são lançados ou os produtos que devem ser validados passam por testes técnicos para ver se de fato esses produtos, a validade deles são comprovadas. E muitas vezes, na maioria das vezes, o Inmetro, ao analisar determinados produtos, reprovam. Esses homens, à luz da Bíblia, esses homens colocados no foco da Bíblia, no enquadramento da Bíblia, esses homens são reprovados, eles não cumprem o propósito de fazer a vontade de Deus. Então, eles são homens réprobos. Muitos se dizem cristãos, mas são reprovados ao serem colocados sobre a prova da Bíblia. Todos os falsos mestres um dia serão julgados por Deus e serão condenados. Aqui no texto ele fala que eles usam a humildade, tendo, versículo 5, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Dizem que são, mas na hora de provar, não conseguem provar isso, são encontrados em falha. Quando eu estava meditando, eu estava pensando naquele grande monarca, Assuero, que deu uma festa e ele estava ali se engrandecendo muito diante de todos, se passando como um deus. E durante a festa um dedo apareceu escrevendo na parede, e a inscrição era Mene, Mene, Terkel, Uparzim. Não sei se a pronúncia é assim. Mas o significado desta frase dizia assim: pesado foste na balança e fostes achado em falta. O rasgado foi o teu reino. Aquele homem que se considerava tanto foi pesado por Deus e não pesou nada. E ele foi morto naquela noite pela justiça, pelo julgamento de Deus. Então, lembrando que todos os falsos mestres, eles serão julgados e condenados por Deus. Porém, é preciso estar atento para tudo que a palavra de Deus está nos dizendo. A palavra de Deus está nos alertando sobre estas pessoas, estes homens, falando das características deles, e nós devemos nos preparar para esse tempo. Foi para isso que a palavra de Deus nos traz esta revelação. Olha o que nos diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção, às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixe nos escapar, ou os deixe escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que a ouviram? Queridos irmãos, o escritor aos Hebreus está dizendo que convém atentarmos, convém darmos mais importância às instruções que nós temos recebido da palavra de Deus, para que nós não sejamos surpreendidos ou para que nós não estejamos perdendo o nosso tempo. Ele diz, não há uma outra maneira de escaparmos de como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou nós cremos em Jesus para sermos salvos, ou qualquer outra tentativa uma tentativa frustrada. Então, irmãos, se preparem, porque dias difíceis estão por vir. A volta de Jesus se aproxima a cada dia. A cada dia que passa é menos um dia para a volta de Jesus. Então, cuida do que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Cuida de ti mesmo, para que tudo te vá bem. O conselho de Paulo para Timóteo foi:
Foge desses homens. Fica longe desses homens. Esses homens não são boas companhias. As atitudes desses homens não influenciam bem vocês. Então, quanto mais vocês puderem ficar longe deles, fiquem. Por isso, meus irmãos, Salmo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não está ali por perto, se assentando, se deleitando, tendo prazer na convivência com o ímpio. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. Há muitos crentes que estão perdendo sua identidade porque estão enamorados com o mundo, estão encantados com as coisas do mundo. Foge destes, diz a palavra de Deus. Aproxima do povo de Deus, aproxima do culto a Deus. Vamos dedicar nossas vidas ao Senhor, vamos servir ao Senhor com alegria, vamos celebrar ao Senhor com alegria, vamos escolher Deus para as nossas vidas, vamos escolher a sua palavra e a sua vontade, vamos amar o Senhor acima de todas as coisas e crucificar os nossos membros carnais. João fala assim: não ameis o mundo, irmãos, nem as coisas que há no mundo. As coisas que há no mundo passam, a concupiscência do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Eu espero que Deus, nesse dia, Ele tenha abençoado a sua vida com o entendimento da sua palavra. Que as nossas ações, elas possam ter como base o conhecimento de Deus. Para não fazermos o que um determinado piloto certa vez fez. Ele anunciou para os seus passageiros: estamos perdidos, mas estamos no horário. Grande coisa. Estar numa religião não resolve. Estar numa religião não resolve muita coisa se você está perdido. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, desculpe aí pelas nossas falhas, mas permita que o conhecimento da palavra de Deus traga enriquecimento para a sua vida, que você possa pautar suas escolhas, suas decisões, suas atitudes, seu comportamento, pelo conhecimento que você tem adquirido da palavra de Deus. Se prepare, nesses últimos tempos sobreverão tempos difíceis, trabalhosos, onde os homens serão difíceis de lidar com eles, serão perigosos. Então, cuide-se, refugie-se no Senhor. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso porto seguro. Fiquem com Deus, fiquem em paz.